e com o período de chuvas, a umidade aumenta e junto com ela, alguns descuidos podem trazer sérios problemas de saúde. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Dr. Anísio Cavalcante, que é médico urologista. Boa tarde, bem-vindo ao JM1. Muito obrigado pelo convite, sempre que precisar estaremos aqui. E essa associação entre esse clima quente e úmido da nossa região e as infecções urinárias. Tem muita gente que está em casa e diz, olha, eu bebo muita água e tudo, mas sempre sinto aquela ardência, vai ao médico, faz os exames e identifica a infecção urinária. Como é isso? É importante a gente frisar, acima de tudo, né, que nós vivemos numa área que ela é quente e é úmida. E isso é tudo o que a gente precisa, né, para aumentar o número de infecções urinárias. As infecções urinárias, elas são uma das maiores causas urológicas de procura ao pronto-socorro. E a gente sabe que nesse período agora de chuva, o nosso clima nunca fica frio, ele fica um clima mais quente e mais abafado. Isso predispõe, né, a uma transpiração maior, né, e isso facilita, né, a chegada dos germes da região perianal até a região, né, da bexiga. Então, aumenta o número de infecções urinárias. Agora, a infecção urinária, ela é uma porta para os cálculos também, né? Exato. É importante frisar que nesse período aqui, o clima ameniza um pouco a temperatura e a tendência da população é simplesmente ingerir menos água. E quanto menos água a gente ingere, mais concentrada a nossa urina e maior a chance também da gente ter infecção urinária. E existem alguns cálculos que eles têm associação com infecção urinária. Existem alguns cálculos renais que eles aparecem por conta de substâncias que são produzidas por germes de infecção urinária. Então, dentro dessa questão, tem também os subgrupos, né? Mulheres e homens. Tem diferença nesse sentido de predisposição à infecção urinária ou predisposição a cálculo renal? Existe. Isso, inclusive, é uma pergunta muito importante, né? Muito frequente no nosso consultório, né? A mulher, no geral, as mulheres, elas possuem uma uretra mais curta do que a uretra masculina. E os germes que causam infecção urinária, infecção da bexiga, eles predominantemente vêm da região perianal. Então, como a uretra da mulher é mais curta do que a uretra masculina e tem uma proximidade um pouco maior com a região perianal, isso é um fator de risco anatômico para que elas desenvolvam infecções urinárias com mais frequência do que os homens. Inclusive, é muito comum as mulheres terem ou uma infecção em 6 meses ou até 2 em 1 ano. Isso é comum, digamos assim, um tanto quanto normal. Já os homens não é comum, não é comum que os homens tenham infecção urinária. Se tiver pelo menos, por exemplo, um episódio, eles já precisam ser investigados, né? Porque existe algum fator, né, que levou isso aí. E o que a gente chama nas mulheres de infecção urinária de repetição é aquela mulher que tem mais de 2 em 6 meses ou mais de 3 por ano. E aí a gente precisa fazer uma investigação mais criteriosa. Agora, no caso da mulher, ainda tem a infecção urinária pode provocar, inclusive, o parto prematuro, né? Tem toda essa implicação. Exato. Existe uma entidade que a gente chama de bacteriúria assintomática, que é a presença de bactéria no xixi, mas sem causar necessariamente uma infecção urinária. Em alguns grupos, né, de indivíduos, a gente precisa tratar essa bacteriúria assintomática, essa bactéria no xixi sem causar sintoma. E as grávidas é um grupo específico, porque existe determinados germes que predispõem, né, na gestante um parto prematuro, inclusive aumentando os riscos de infecção neonatal, né, que é a infecção do recém-nascido. Agora, para a gente finalizar, explica para a gente o que pode ser feito por homens e mulheres para prevenir essas infecções. Bom, a primeira coisa, né, é hábito de vida saudável, né? A atividade física, ela tem encaixe em qualquer patologia. Segundo, a gente precisa aumentar a ingesta de líquidos, né, de líquidos no geral. A gente sempre fala assim, vou beber mais de 2,5 litros de água, de suco, de chás por dia. Na verdade, eu sempre oriento meus pacientes que o principal parâmetro que a gente tem para saber se nós estamos ingerindo líquido da forma adequada é a coloração do xixi. Quanto mais claro o xixi tiver, mais correto, né, digamos assim, a sua ingesta de líquido está sendo feita. Quanto mais concentrado, mais líquido você precisa ingerir porque está bebendo poucos líquidos. E evitar roupas muito apertadas, as mulheres especificamente as roupas mais úmidas, os sucos cítricos, né, laranja, limão, maracujá, acerola, também acabam ajudando na prevenção também, das infecções urinárias. E todas as vezes que tiver um sintoma, procurar um pronto-socorro, procurar um especialista para que seja dadas as orientações adequadas. Tá certo, obrigada. Conversei com o Dr. Anísio Cavalcante, ele que é médico urologista. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado, tá?